Quantas milhas de trilhos ferroviários você acha que existem no mundo? 100 mil milhas? Talvez 250 mil milhas? Na verdade, a rede ferroviária mundial se estende por mais de 800 mil milhas. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar. Big Iron, tudo bem, acelere ao máximo, começando com o trem número 3143 da mineradora australiana BHP. Este trem de carga foi montado em junho de 2001 para mover grandes quantidades de minério de ferro e foi projetado para transportar impressionantes 682 vagões desse material, e com cada vagão medindo 10 metros de comprimento e 3,3 metros de altura. No total, as locomotivas e vagões juntos pesavam mais de 100 mil toneladas, e quando totalmente conectados, o trem inteiro media cerca de 7,4 quilômetros de comprimento e o suficiente para alinhar 24 torres Eiffel de ponta a ponta. Era tão longo que, no momento em que estou fazendo isso, ainda detém o recorde de trem mais longo e pesado do mundo. A BHP contava com este trem e muitos outros como ele para transportar minério de ferro, mas apenas o 3143 era capaz de transportar mais de 90 mil toneladas em uma única viagem. A máquina carregava essa carga por 275 quilômetros pelo deserto australiano, de BHP Yaoundé até Port Hedland, mas sendo tão pesada, levava dolorosas 10 horas e 4 minutos para fazê-lo, com o trem viajando a uma velocidade média de apenas 25 quilômetros por hora. Ainda assim, para mover todo esse peso, mesmo a essa velocidade, é preciso muita potência, e não o tipo que faz o relinchar, mas a medida de potência gerada por um motor para impulsionar um veículo. O 3143 dependia de 8 locomotivas a diesel, e estes são os motores que movem o trem, colocados em pares a cada 168 a 178 vagões, além de uma na parte traseira, que, coletivamente, geravam cerca de 50 mil cavalos de potência. Para colocar isso em perspectiva, a maioria dos carros e caminhões funciona com 180 a 200 cavalos de potência, então seriam necessários cerca de 1.250 veículos para produzir a mesma potência do 3143. Agora isso é que é transportar ferro. Jogando com os grandes, precisamos ir da Austrália para a América para o próximo trem, que é apropriadamente conhecido como o Big Boil da Union Pacific. Entregue pela primeira vez em 1941, o nome era apropriado, pois esses titãs pesavam 600 toneladas, tinham 40 metros de comprimento e 4,8 metros de altura, e na década de 1940, com esse tamanho, esses trens mal passariam até pelos túneis ferroviários mais altos. Percorrendo de Ogden, Utah, até Cheyenne, Wyoming, eles podiam transportar carga a 112 a 128 km por hora, embora as leis da época os limitassem a não tão impressionantes 88 km por hora. Embora esses meninos possam não ter sido os mais rápidos, certamente foram alguns dos mais fortes, com 6.200 cavalos de potência. Esses Schwarzenegger só podiam puxar um trem de 3.600 toneladas sobre as montanhas de Utah e Wyoming a cerca de 64 km por hora. Você pode ser mais pacífico? É seguro dizer que a América não é estranha a trens gigantescos. Em média, 84% dos trens dos Estados Unidos são usados para carga, com apenas 16% para passageiros, e mais na Europa é o oposto. Cerca de 80% dos trens lá priorizam passageiros, com apenas 20% dedicados ao transporte de carga. Como resultado, os trens americanos são tipicamente mais longos e mais largos do que seus equivalentes transatlânticos. Veja como um trem de carga da Union Pacific se compara a um vagão de passageiro suíço, e isso é só o começo. Em janeiro de 2010, o trem de teste da Union Pacific, o Idilb 08, percorreu de Texas até Los Angeles. Com 5.500 metros de comprimento, era quase 5,6 quilômetros de comprimento, e o trem mais longo já montado pela Union Pacific. O monstro avançava a 112 km por hora, ligando 295 vagões empilhados com contêineres de carga, somando mais de 15 mil toneladas. Isso é grande, mesmo para a América, mas com 3 locomotivas na frente, 2 conjuntos de 2 no meio e 2 no final. Essa distribuição de potência gerenciou a jornada sem problemas. No entanto, quando o 08 passou por Los Angeles, causou um choque. A Union Pacific não deu nenhum aviso prévio sobre o tamanho do trem, deixando políticos furiosos e reguladores atônitos com a ideia de que a Union Pacific estava tentando aumentar o tamanho dos trens.
Você vê, há evidências de que trens de carga mais longos representam um risco maior de descarrilamento e engarrafamentos. Bem, desde então, não há planos para trens tão longos percorrerem regularmente, por sorte para o contingente de Los Angeles, mas azar para os entusiastas de trens da área. Oh meu GAN, estamos voltando para a Austrália agora para falar do GAN. Este trem é atualmente operado pela Journey Beyond, e é composto por 44 vagões, pesando 2.300 toneladas e medindo quase 1.097 metros de comprimento, e isso é 13 vezes mais longo do que o Antonov 225, um dos maiores aviões do mundo. Na verdade, é tão longo que em 22 de maio de 2017, quebrou recordes como o trem de passageiros mais longo da Austrália em mais de uma década. A linha ferroviária que o GAN percorre atravessa o coração da Austrália, de Adelaide a Darwin, e com a viagem transcontinental norte-sul se estendendo por cerca de 2.982 quilômetros, uma das mais longas do mundo. O trem começou a operar em 1929, e seu nome homenageia os cameleiros afegãos que abriram trilhas pela Austrália desde a década de 1860 até o início do século XX. Enquanto hoje o GAN é um cruzeiro de luxo pelo deserto para passageiros, naquela época não era nada disso. A linha férrea era sujeita a falhas e enchentes, o que significava que ele transportava um vagão plano que estava sempre equipado com ferramentas de reposição e dormentes para que a tripulação e até mesmo os passageiros pudessem reparar a linha. Eu me pergunto por que alguém viajaria nesse trem. Bem, naquela época, o GAN era um trem a vapor, e essa rota era única com acesso suficiente à água para alimentar as locomotivas a vapor, e então, se você quisesse viajar pela Austrália de trem, você realmente não tinha escolha. Uau, isso muda a sua perspectiva. Maravilhas suíças. Se você quer cenários espetaculares, não há nada como os Alpes da Suíça, e não há maneira melhor de vê-los do que pela ferrovia Rética, de um trem que leva turistas por vistas deslumbrantes. Em 2022, essa linha foi palco do trem de passageiros de bitola estreita mais longo do mundo. Ele tinha 4.550 assentos em 100 vagões, somando um peso de mais de 3.200 toneladas e mais de 1.890 metros de comprimento, e isso é o equivalente a 5 edifícios Empire State empilhados um sobre o outro. Embarcando em uma jornada de 25 km de Preda ao Vanel a uma velocidade tranquila de 35 km por hora, os passageiros passavam pelo viaduto de Brusil, e podiam ver o trem desaparecendo e reaparecendo dos túneis na encosta da montanha. Esta linha sinuosa foi especialmente construída para a empresa e contorna a paisagem para oferecer as melhores vistas da área. Uau, isso me deixa tonto. Infelizmente, você não pode realmente andar no maior trem da Haitian. O Colosso foi uma produção única para celebrar o 175º aniversário das ferrovias na Suíça e não entrará em serviço regular. Embora subir a trilha em um dos menores pareça igualmente emocionante. Sapsan Veloz. A Rússia é famosa por ser lar da ferrovia Transiberiana, que, com 9.288 km de extensão, ligando Moscou a Vladivostok, e é uma das maiores ferrovias do mundo. No entanto, outra das maravilhas ferroviárias da Rússia é o Sapsan. Este expresso elétrico de alta velocidade é o trem mais rápido da Rússia, conectando qualquer duas grandes cidades do país. Viajando de São Petersburgo a Nizhny Novgorod a impressionantes 250 km por hora, este trem termina sua jornada de 1.126 km em apenas 8 horas, quase metade do tempo que levaria de carro.